Muito bem, vamos agora à criação da tela de cadastro de alunos. Vamos começar aqui no Data Module para a gente colocar os componentes de conexão à tabela de alunos, né? E eu tenho percebido, pessoal, vocês debatendo lá no grupo do Telegram, muita gente ainda tem dúvidas com relação a essa coisa de cadastro. Existem vários caminhos para você criar um cadastro aqui no Delphi, né? Existe utilizando aqui os componentes table, você pode fazer com query, você pode fazer diretamente com insert do SQL. Enfim, existem vários caminhos para vocês conseguirem concretizar um cadastro, uma tela de consulta, relatórios, enfim. E eu percebo que tem muita gente ainda perdida no básico, na questão de você estruturar mesmo a coisa, certo? No feijão com arroz ainda. E aí eu vou propor mais para frente, nas próximas semanas, uma série de videoaulas só sobre esses componentes aqui de conexão, para a gente matar tudo que tem para saber sobre a conexão, sobre componentes table, sobre o query, enfim, todos esses componentes aqui da paleta FireDAC, os principais dele, né? Os principais deles que fazem sentido, tá? Então, vou começar a focar, a explicar sobre cada um deles. Mas vou voltar aqui à tela de cadastro de alunos para a gente dar andamento a esse sistema, beleza? As aulas vão voltar ao canal agora, a produção foi retomada, então vamos seguir em frente. Vamos lá fazer o cadastro de alunos agora. Então, vamos pegar aqui o componente table, inserir aqui, e um componente para acessar os dados desse componente na paleta Data Access, né? O Data Source. Muito bem, vamos inserir aqui os dois componentes necessários e configurar agora o FD Table. Vamos lá, começando aqui, verifica se a connection está apontando para o componente conexão aqui direitinho, né? Deve estar por padrão, e vamos vincular a tabela, o table name, a tabela de alunos, que é a nossa tabela alvo nesse caso. Vamos dar um nome para esse componente aqui, usando o padrão, né? TB alunos. Em seguida, vamos ativar essa tabela para que esse componente fique ativo. Beleza, então já está funcionando aí. Um último passo é dar 2 cliques sobre esse componente, botão direito aqui nessa telinha que vai abrir, clica com o botão direito nessa área branca, add all fields, para que possa adicionar e puxar para cá todos os campos da nossa tabela alunos, que tem lá no banco de dados. E agora ao data source. Vamos vincular esse data source aqui à tabela de alunos, ao TB alunos, né? Vincular o componente TB alunos e dar um nome a esse data source. DS, abreviação de data source alunos. Ok, então está finalizado aqui a conexão com a tabela de alunos do nosso banco de dados. Dá um save aqui. Muito bem, então agora vamos criar, de fato, a tela de cadastro nessa tabela. Criar aqui um novo formulário, file new, VCL form, e vamos às configurações iniciais desse formulário, dessa tela, né? Vamos lá. Título da tela, cadastro de alunos. Vou deixar ele aqui, ó, com a borda sizable, a borda está por padrão redimensionável. Vamos deixar aqui ela como single, para que não possa redimensionar. Aqui em tempo de projeto, em tempo de design, ele pode ser redimensionado. Uma vez que a gente estiver executando o programa, ele não vai poder ser redimensionado a nossa tela, tá? Na propriedade aqui, Border Icons, vamos desativar o ícone de minimizar, botão de minimizar aqui, e o de maximizar, ok? Vamos deixar somente o de fechar. Tudo certo aqui. Uma última configuração aqui, as últimas configurações. Vamos aqui ao Position, a propriedade Position, para posicionar a tela sempre no Screen Center, no meio da tela. Beleza, vamos salvar essa tela aqui. E aqui na pasta do nosso sistema, eu vou criar uma nova pasta. Na pasta principal, eu vou criar uma nova pasta chamada de alunos, para salvar essa tela. Alunos. O nome do arquivo dessa tela será Unity ou UN alunos. Ok, a tela foi salva.
Só um último detalhe, vamos aqui mudar também a propriedade name desse form, né? Vamos chamar de FRM, abreviação de formulário, CAD aluno. FRM CAD aluno. Ok, salvar aqui, beleza. Uma coisa que eu gosto de fazer, faltou um padrão aqui, CAD alunos, para ficar tudo no padrão, né? Já que a tela de cadastro de responsáveis está no plural, sempre manter um certo padrão nos nomes, né? FRM CAD responsáveis, CAD alunos, tá? Tudo no padrão. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre, aqui ó, vou começar a criar essa tela, eu posso abrir um cadastro anteriormente feito de responsáveis e fazer assim, ó, copiar os componentes principais aqui, ó. Posso clicar num componente, segurar Shift e sair clicando nos outros, ou eu posso simplesmente fazer assim e copiar, e por onde ele passar ele sai marcando aqui, né? Por onde você selecionar ele sai marcando os componentes, você pode simplesmente copiar e colar na outra tela. Então eu vou copiar esses aqui e esse grid aqui. Beleza, Ctrl C, venho aqui na tabela de alunos e vou ajustar daqui, Ctrl V. Ele já traz para mim a base, né, que segue o mesmo padrão a tela. Vou só agora ajustar o visual para ficar tudo certinho aqui. Vamos lá, aqui cadastro de alunos, no caption, cadastro de alunos. Muito bem. Vou colocar aqui no centro. O ID do aluno, esse campo vai permanecer. O nome completo, vamos deixar aqui o nome do aluno. Localizar, vamos mudar o label aqui, localizar aluno. Okay? E depois a gente muda aqui esse dbgrid. Vamos fazer aqui o cadastro dos dados do aluno. E vamos lá ver quais são o restante dos campos que a gente tem aqui para adicionar. Vou voltar aqui na DM e dar 2 cliques nessa tabela aqui. Então tenho lá o ID e o nome, já faltam esses outros campos daqui, tá? Endereço, bairro, cidade e estado. Vamos lá, endereço, bairro, cidade e estado. Vou copiar esses aqui, duplicar eles, né? Ctrl C, Ctrl V. Só ajustar aqui. Vamos lá. Opa. Endereço. Esse campo endereço, vou deixar ele um pouco maior. Copia, cola. Endereço, agora vem o bairro. Bairro e cidade. Deixar isso um pouco menor. Endereço, bairro. Ctrl C, Ctrl V. E aqui a cidade. Campo cidade. E tudo certo aqui, diminuir um pouco. Aqui. Deixando assim um pouquinho menor. Tudo bem. Deixar um pouco maior o bairro. Perfeito. Bairro, cidade e o estado agora. Duplicar esse. O F. O F. E o F vai ser somente 2 caracteres, então deixar ele pequenininho. Beleza, voltar aqui e ver quais são os outros componentes. No TB alunos, 2 cliques. Agora vamos para o CEP, celular e operadora. CEP, celular e operadora. Duplicar esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. CEP. O CEP do aluno. Mais um campo. Celular agora. Deixa isso um pouquinho mais para cá. Olha aqui. Segura Ctrl e você pode ir na setinha também para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, você pode ir adaptando aí, ok? O celular, vamos deixar aqui o campo celular. Celular, agora vem a operadora. Tá, gente? Lembrando que aqui está uma tela bem rudimentar visualmente, em questão de layout, de visual, né? Já que esse não é o foco principal. O foco principal é fazer a tela funcionar. Muito bem. Celular, operadora. Operadora. Aqui. Aqui. Perfeito. O que mais agora? Desculpa. Voltando aqui, F12. Deixa mais para baixo aqui.
quais são os próximos campos. Volto aqui no DM, 2 cliques, e-mail, campo para o e-mail. Vou duplicar aqui. Vamos diminuir um pouco esse operador, está muito grande, e deixar o e-mail aqui do lado. E-mail, campo para o e-mail. Muito bem, agora, seguindo aqui novamente, 2 cliques, esse campo autorizado sair com, certo? Esse campo autorizado sair com vai ser um campo textual também. E ensino religioso vai ser um campo do tipo sim ou não, se o aluno ele vai ter acesso ao ensino religioso ou não. Então vamos lá, mais um campo aqui para o autorizado a sair. Autorizado a sair com, e aí viria o nome da pessoa a qual esse aluno ele está autorizado a sair. Aumentar um pouquinho aqui a tela, e agora vai ser um campo para marcar se o aluno ele tem o ensino religioso, ele deve ter o ensino religioso, sim ou não. Para isso a gente vai utilizar aqui um componente da paleta Data Controls, o campo um pouquinho diferente, né? E aí vai ser o campo Radio Group, tá? Vamos lá, o campo Radio Group, inserir aqui, diminuir o tamanho dele, e mudar aqui o nosso caption. Vamos colocar como ensino religioso. Ensino religioso, e agora a gente vai adicionar as opções sim ou não, tá? Então, deixa eu só dar uma organizada aqui, pegar todos os componentes, subir um pouquinho mais, beleza? E adicionar aqui as opções sim ou não. Como é que a gente faz para adicionar opções aqui no nosso Radio Group? Nós temos aqui a opção itens, a propriedade itens. Nós vamos colocar aqui sim e não. Cada opção precisa estar em uma linha diferente, né? Ok? Ele já vai adicionar aqui as duas opções. Eu quero colocar essas opções uma do lado da outra. Ele está organizado aqui um em cima do outro, né? Quero aqui na propriedade columns, ele está com uma coluna só, vou colocar 2 colunas. Ou seja, vai ficar uma coluna, 2 colunas, um ao lado do outro. E esse campo aqui do ensino religioso, ele é do tipo booleano, né, que ele só aceita verdadeiro ou falso, 0 ou 1, sim ou não. Né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Nas opções, a gente inseriu aqui na propriedade itens a opção sim ou não. Mas eu quero que quando ele salve no banco de dados, ele grave aqui os valores, tá? Nessa propriedade values. Eu quero que ele guarde somente a opção, nesse caso vai ser 0 ou 1, tá? No caso aqui, desculpa, aqui está sim ou não, né? Então vai ser sim, 1 para sim e 0 para não, tá? Porque ele vai salvar no banco de dados somente a opção 1 para identificar que é sim e 0 para identificar que é não. Certo? Na mesma sequência que você inseriu os itens aqui, sim ou não, você deixa aqui também na mesma sequência. 1 para sim, 0 para não. Ok, então, aqui na tela vai aparecer sim ou não, e ao gravar no banco de dados, ele vai gravar 1 para sim e 0 para não. Perfeito, aqui isso configura na propriedade values, né? Beleza, então agora, todos os campos inseridos, agora a gente só precisa vincular cada um desses campos a o seu campo correspondente aqui, né, na tabela, no componente de acesso a dados da tabela alunos. Vamos lá. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente aqui nessa tela de cadastro de alunos, ó, se eu vier aqui no ID, no campo ID, e for tentar configurar o Data Source. Como a gente copiou de outra tela, ele está apontando aqui para o responsáveis. A gente copiou esse campo lá da tela de responsáveis, né? Mas se a gente for tentar, ó, escolher algum Data Source, ele vai dizer que não tem nenhum disponível. Certo? Não aparece nenhum data source aqui na lista. Por quê? Essa tela de cadastro de alunos, ela não está enxergando ainda esse data module aqui. Como é que a gente faz para que o cadastro de alunos, a tela de alunos, enxergue o data module? Salvar aqui, só para deixar tudo certinho. A gente vai fazer o seguinte, ó, aqui na tela de cadastro de alunos, para que a gente possa fazer com que essa tela enxergue o data module, a gente vem aqui no menu File, Use Unit. Clica nessa opção
E aí você vai selecionar aqui a unit DM, que é a unit do Data Module. Dá um OK. Pronto. Agora ele já vai estar disponível nessa tela alunos todos os componentes que estiverem aqui no Data Module. Perfeito. Então, vamos lá. Clicando aqui no campo do ID, para a gente selecionar o Data Source. Agora você vai ver que ele já tem disponível os dois Data Sources que tem lá no Data Module. Vamos escolher o alunos, né? E o campo ao qual esse campo aqui vai se ligar vai ser o campo ID mesmo, né? Então, está tudo certo aqui. Vamos ligar o campo nome. Eu posso fazer assim, ó, selecionar todos os campos de uma vez, já para configurar o Data Source de todos eles. Vamos fazer isso aqui de uma vez só. Selecionar todos os campos e mudar a propriedade Data Source de uma vez só, apontando para o alunos, DS alunos. Beleza, agora vamos campo a campo, identificando aqui na propriedade Data Field, né, o campo correspondente. Aqui o nome está coincidindo, está tudo certo. Endereço vai apontar para o endereço. Bairro se liga com o campo bairro. Cidade. Depois vem o CEP. O F aqui, o estado, né? Celular. Ok, operadora. E-mail. O autorizado. Cadê aqui? Autorizado a sair com. E o ensino religioso. E o ensino religioso, tudo certo. Nós temos ainda um único campo lá que está faltando. Um único campo que está faltando aqui na tabela, que é esse aqui, ó. O responsável pelo carnê do aluno. Quem é a pessoa responsável pelo carnê do aluno? Aqui a gente faz um relacionamento com a tabela de responsáveis, né? Por esse campo daqui. Então, esse campo aqui de responsável, que indica quem é o ID do responsável, tá? Ele lá no banco de dados está da seguinte forma. Deixa eu voltar aqui. Lá no banco de dados ele está referenciando o ID, vai referenciar o ID de algum responsável que tiver cadastrado na tabela de responsáveis, no outro cadastro que a gente já criou, né? Então, para isso, para que a gente possa listar aqui colocar um campo para listar todos os responsáveis que já estão cadastrados lá na outra tela, lá na outra tabela, né? Nós vamos utilizar o componente lookup db lookup combo box. Esse componente ele nos permite fazer o seguinte, tá? Vou colocar ele aqui do ladinho. Ele nos permite, pode ser até aqui embaixo, copiar aqui um label para ele. Só configurar aqui rapidinho. Colocar aqui o caption. Responsável. Responsável pelo carnê. Quem é o responsável pelo carnê desse aluno? Tá? Então, esse componente DB Lookup Combo Box, ele permite listar os nomes de todos os responsáveis que tem cadastrado na tabela de responsáveis e ele vai salvar na tabela de alunos apenas o ID do responsável escolhido aqui, o ID do nome do responsável escolhido aqui, tá? Então, ele lista os responsáveis puxando da tabela de responsáveis, a lista dos responsáveis para cá, e quando ele salva o responsável que a gente escolheu, ele salva na tabela de alunos o ID do responsável escolhido, tá? Então, vamos fazer o seguinte, esse aqui a gente vai linkar ele, vai ligar ele ao data source do aluno, certo? E vai dizer em qual campo ele vai salvar o ID, que vai ser aqui, ó, no campo responsável carnê. Então, ele vai salvar os dados escolhidos, o ID do responsável escolhido aqui, ele vai salvar na tabela de alunos no campo responsável carnê. Agora, de onde ele vai puxar os dados? Para listar aqui os nomes dos responsáveis. Qual a tabela que ele vai buscar os responsáveis? Então, a gente tem aqui a propriedade list source. Nós vamos puxar lá dos responsáveis
E qual é o campo aqui no list field? Qual o campo que você quer exibir na tela aqui? Eu quero exibir o nome do responsável, ok? Mas, além do nome, tem o key field, que é qual campo que eu quero que salve na tabela de alunos. Eu quero que ele salve o ID do responsável na tabela de alunos. Então, entenda, ele vai buscar na tabela de responsáveis aqui, no list source, ele vai listar os responsáveis, listando o nome de todos os responsáveis. Mas na hora de salvar na tabela de alunos, ele vai salvar o ID do responsável na tabela de alunos, ok? Então aqui, esse é o funcionamento do Lookup Combo Box. Beleza. Vamos agora interligar também esse DB Navigator, faltou aqui, o data source dele apontando para o DS alunos, perfeito, e agora finalizar aqui esse grid, vamos finalizar aqui, vamos linkar ele com o data source de alunos, ok? E vamos dar 2 cliques sobre o DB Grid, para que a gente edite aqui os campos que ele vai listar. Eu vou excluir aqui, clicar no nome e excluir esse que já está do responsável, tá? E vou clicar aqui nessa opção ADD All Fields. Ele vai adicionar todos os campos da tabela alunos, ao qual ele está vinculado. E eu vou excluir, deixando apenas o nome. Só quero que apareça o nome do aluno aqui nessa listagem. Beleza, escolhi aqui o nome, eu posso alterar aqui a propriedade Title, ou seja, o título que vai aparecer aqui. Ele está aqui com o nome, mas eu vou clicar aqui e mudar o caption desse title, que vai ser nome do aluno. Para que apareça assim, ó, nome do aluno. Ok, posso fechar essa telinha e agora está tudo certo. Esse DB Grid já está conectado agora, vinculado o data source dele ao aluno e já vai listar somente o nome dos alunos aqui. Beleza, salvar esse trabalho, save, e tudo certo agora. Vamos testar agora essa tela de cadastro para ver se está tudo funcionando, se ele já está salvando os dados direitinho na tabela de alunos. Vamos lá. Para a gente, primeiro, para poder testar, né, se a gente der um executar aqui, a gente não vai ter acesso a essa tela. A gente ainda não criou aqui um menu para acessar essa tela. Então, vamos fazer isso agora. Aqui na tela principal, vamos voltar aqui na tela principal. Vamos adicionar um item aqui em cadastro. 2 cliques aqui no ícone do menu para editar esse menu. Vamos adicionar aqui mais uma opção. Clica na opção, vem no caption e adiciona lá alunos. Dá um enter e tudo certo. Na opção de alunos, seleciona ela. Nós vamos aqui em eventos, no on-click, né? Para quê? Para ativar o evento de clique dessa opção. Ao clicar nessa opção, o que eu quero que aconteça? Vou minimizar aqui. Ó, aqui está o código, já que a gente colocou dos responsáveis na aula passada. Agora a gente vai criar aqui o código para chamar a tela de alunos. Como é que a gente pode fazer isso? Você pode vir aqui em Project, na opção View Source, para a gente ver o código principal do nosso sistema, por onde ele inicializa o nosso sistema. E aqui ele vai estar inicializando, ó, pela tela principal, ele já está criando aqui a tela principal, né, o Data Module, e já está criando aqui o cadastro de alunos. Na outra aula a gente tirou daqui do cadastro de responsáveis. Vamos fazer a mesma coisa agora. A gente vai selecionar essa linha para dar um Ctrl X agora. Ctrl X para recortar essa linha daqui, vamos tirar e deixar para que ele crie na inicialização do sistema somente o formulário principal e o Data Module. Tá? Salva essa alteração aqui. Pode fechar esse código aqui do código principal do programa. Tá? Pode fechar, volta aqui na tela principal, né? Dá um F12 aqui, que ele fechou o nosso código quando eu salvei. 2 cliques aqui voltando, vamos na opção de alunos, no eventos aqui, on click. 2 cliques aqui nessa área e vamos voltar aqui para o código. E a gente vai colar aquela linha que a gente recortou de lá, ó, porque ele já está referenciando o K de alunos. E agora, para a gente chamar aqui, essa linha é responsável por criar a tela de cadastro de alunos na memória do computador, mas ela ainda não vai ficar visível. Para que ela fique visível, precisamos chamar a tela, né, frm_cad alunos.showModal, para que essa tela fique visível. Agora sim, depois, quando ele executar essa linha, a tela de cadastro de alunos vai ficar visível. Dá um save aí para salvar.
Ó, ele está marcando aqui como erro, por quê? Porque na tela principal ele não pode enxergar a tela de alunos, tá? Porque a gente está em outra tela. Mesma coisa que a gente fez com relação a alunos e o Data Model. A gente vai vir aqui, ó, em File, Use Unit, e vai dizer que essa tela principal ela pode enxergar também a tela de alunos. Ela pode importar aqui, pode usar a tela de alunos, tá? Então, ok. E ele vai inserir aqui, ó, o N alunos, a referência ao arquivo do arquivo da tela do cadastro de alunos, tá? Dá um save. Pronto, agora ele deve funcionar. O meu Delphi está com um probleminha aqui que eu ainda não corrigi, não fui atrás de corrigir isso, que ele, quando ele dá um erro, mesmo que você corrija o erro aqui, como a gente fez, clicando em File, Use Unit, ele não sai o sublinhado aqui do erro. Só depois que a gente executa e volta aqui, ele some, tá? Então está funcionando aqui, cadastros, alunos. E antes da gente cadastrar aqui o aluno para testar esse cadastro, a gente vai precisar colocar aqui as máscaras do CEP, do celular, que eu esqueci. Mas aqui, ó, o responsável já está listando o nome dos responsáveis, tá? Tudo certo. Então, só colocar aqui a máscara que eu esqueci, voltando aqui no código, voltando aqui na tela de alunos, vamos fazer o seguinte. Para a gente acessar esses campos de CEP e de celular diretamente na tabela, né? Vamos aqui no Data Model, 2 cliques na tabela alunos e vamos lá no CEP. Clica no campo do CEP e aqui nas propriedades, vamos achar a propriedade Edit Mask, para a gente editar a máscara, né? Clica aí na reticências e aqui vamos colocar o formato do CEP. E vamos digitar aqui a máscara, né? 99, 2 dígitos, 3 dígitos, traço, mais 3 dígitos. Esse é o formato do CEP, né? E utilizando o caractere 9, a máscara ela fica opcional, né? A pessoa pode digitar alguns caracteres, não é obrigatório digitar todos. Mas se eu utilizar o 0, se utilizar com 9, né, a pessoa pode fazer isso aqui, ó, dar um OK, salvar, e quando rodar aqui a aplicação, veja só. Quando eu for aqui no cadastro de alunos e for adicionar um novo aluno no CEP, eu posso digitar alguns caracteres e sair, e ele vai permitir que o meu CEP fique incompleto, sem digitar o resto dos caracteres. Cancelar aqui. Isso utilizando aqui, vou voltar, utilizando a máscara aqui no CEP, Edit Mask aqui. Se a gente utilizar a máscara, o dígito 9, ela fica opcional. Você pode digitar todos os caracteres ou não. Quando você utiliza, então, o dígito 0, nesse formato, utilizando o dígito 0, ele obriga a pessoa a digitar todos os dígitos. Não pode deixar nenhum dígito faltando. Tá? Então, vou dar um OK aqui. E esse aqui, ó, Save Literal Caracteres, ele está dizendo para a gente salvar também, para que ele salve também no banco de dados o ponto e o traço, ok? Ele está considerando apenas esse formato aqui do CEP, né? 4 ou 5 dígitos, o traço e 3 dígitos, 9 caracteres. Então, pode deixar aqui o Save. Se eu desmarcasse aqui, ele não iria salvar o traço. Se eu marcar, ele coloca esse parâmetro aqui no final, né? Dizendo que é para salvar, sim, o traço no banco de dados. Então, vamos deixar aí que ele cabe os 9 dígitos. Tá? Ok, não se preocupem com essa parte aqui que ele insere. Isso aqui o próprio Delphi insere para finalizar a máscara, tá? Dizendo se é para salvar ou não salvar o caractere literal aqui, o traço no caso. Ok? Vamos lá, o celular, Edit Mask. Formato do celular vou colocar dessa forma. 00, espaço, 9 ponto. Desculpa, 0.0000, traço 0000. Vai ficar nesse formato aqui, a nossa máscara do celular. E salve, marcado aqui, salvar o traço, o ponto e os parênteses. Tudo certo. Dá um OK. E agora já temos a máscara do CEP e do celular. Pode fechar isso aqui, dar um salvar, para não esquecer. E agora, tudo certo. Podemos testar a tela de cadastro de alunos. Vamos lá. Executar o sistema. Cadastro, alunos. Seria um novo aluno. E vamos lá. João da Silva.
Aqui, ó, quando eu pressionei o Tab, ele pulou logo para o campo de localizar. Então, a gente pode ajustar agora para que ele siga a sequência do Tab na ordem correta. Falta ajustar isso aqui, mas vamos lá. Deixa eu fazer o restante do cadastro aqui. Rua do Sol, número 10, bairro Centro, cidade Surubim, PE, o CEP, ok, um celular qualquer aqui, operadora TIM, e-mail joão@gmail.com, autorizado a sair com Augusto. E ensino religioso vamos colocar como não aqui, para ver como é que ele salva lá, se ele salva a opção 0 no banco de dados. E aqui quem é o responsável pelo carnê desse aluno João da Silva. Vou colocar aqui Augusto. Então, salvando aqui o aluno, salvou direitinho. Vamos adicionar mais um aluno para fazer um segundo teste. Salvar aqui Maria de Souza. Endereço. Rua da Lua, número 20, bairro Centro, cidade Surubim, PE, ok, celular qualquer, operadora, e-mail, maria@gmail.com, autorizado a sair com Isabela. Vou colocar esse aqui como ensino religioso, sim, e o carnê vamos colocar como responsável Isabela, ok? Salvou. Então, beleza. Ó, tá aqui funcionando, né? Quando muda o aluno, ele já carrega os dados, tudo direitinho, já muda o responsável, já muda o ensino religioso, tá tudo vinculado corretamente. Tá? Então, teoricamente, está funcionando aqui na tela. Vou fechar, vou dar uma conferida aqui no meu banco de dados, que em alunos, está cadastrado lá João e Maria, Rua do Sol, Rua da Lua, os dados dos dois, o número de celular, e-mail, ok. Quem está autorizado a sair. O ensino religioso do João da Silva foi 0, foi não, né? E o outro foi sim, 1. Está correto, funcionando. E aqui o ID do responsável pelo carnê desse aluno. Aqui foi o Augusto, ID 1, e Isabela no ID 2. Se você verificar na tabela de responsáveis, está lá o ID 1 é Augusto e o ID 2 é Isabela. Tudo certo. Então, está finalizado aí o cadastro de alunos desse sistema. Tudo certinho. Então, nós temos aí já a tela principal funcionando. Então, executar aqui, ó, tela principal, cadastro de responsáveis funcionando e o cadastro de alunos. Vamos só fazer a finalização aqui, na verdade, para a tecla Tab, ela seguir a sequência. Ó, quando pular do nome, seguir aqui em direção ao endereço e aqui, daqui para frente, ele já está na sequência certa, que eu fui copiando e colando e fazendo na sequência, então ele já vai deixando na sequência correta. Mas esse daqui, como eu trouxe da outra tela, né, vamos fazer aqui a adaptação da tecla Tab para que ela saia pulando na ordem correta. Beleza. E fazer também aqui a função de localizar, né, que a gente não fez aqui o comando de localizar o aluno. Vamos lá, finalizar isso aqui. Detalhe, alunos. Vamos lá. Primeiramente a tecla Tab. Veja, esse aqui é o campo txt nome, né? O name desse campo é o txt nome. Depois eu quero vir para o endereço, que é o dbedit2. Então vamos aqui, ó, botão direito na tela, vem aqui na opção Tab Order para definir a ordem da tecla Tab. Então a gente vai ver, aqui é o campo dbedit2. Então eu vou colocar o seguinte, ó, depois do txt nome, eu quero que venha txt nome, ele venha para aqui, ó, txt nome, dbedit2, e aí ele segue a sequência, o 3, o 4, que já está tudo certinho, ok? Então ele vai começar no dbedit1, ele está começando aqui o dbedit1, que provavelmente é o ID, vamos verificar aqui, ó, dbedit1, depois vem para o nome, e depois deve vir para o dbedit2. Então vamos lá, botão direito, Tab Order, então dbedit1, vou colocar para baixo, e para ficar na sequência. Assim, dbedit1, que é o ID, txt nome, e em seguida vem o dbgrid1 e assim sucessivamente, tá? Na sequência certinho, tá? No final, ele vai pular para o db radio group, que é esse aqui, e depois para o lookup, que é esse aqui, tá?
Em certo modo, dá um certo trabalho, né? Colocar o nome nos itens, né? Na propriedade name, ele ajuda nesse momento aqui da gente fazer essa ordem, né? Mas se você também não quiser se dar o trabalho de colocar o nome de cada componente, não é estritamente necessário. Você pode ir se localizando aqui e organizando, né? Ele vai começar o foco no DB Navigator, depois o TXT localizar, que é esse aqui, e em seguida pula para o DB1, que vai. Tudo certo. Ok? Então, salvar, tecla Tab na sequência correta. Agora vamos para o comando aqui do campo localizar o aluno. A gente vai fazer aqui no evento onChange, que significa o evento. Toda vez que você digita alguma tecla, ou seja, o conteúdo dessa caixinha ela muda, change significa mudar, né? Então toda vez que o conteúdo dessa caixinha mudar, ele faz uma busca aqui pelo aluno. Então vamos lá, 2 cliques nesse evento aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos referenciar o DM, que é o Data Module, né? A tabela alunos, TB alunos, ponto, o comando locate, tá? O comando locate para que ele localize os dados na tabela de alunos, tá? E aqui a gente vem por qual campo a gente quer localizar. Vou localizar pelo campo nome da tabela. Em seguida, de onde é que eu vou puxar os dados para localizar? Vai ser, F12 aqui, vai ser desse campo, que se chama TXT localizar. O texto que tiver nesse campo, TXT localizar. Então aqui, TXT localizar, ponto text, propriedade text. E em seguida, o último parâmetro é o LO partial key. E fecha o colchete. LO partial key, que significa que ele vai localizar o nome desse aluno na tabela por parte do nome apenas. Ele não vai ter que coincidir o nome completo do aluno. Somente parte do nome ele já consegue encontrar o aluno, ok? Então, fecha o parêntese aqui da função locate e fecha o ponto e vírgula no final do comando. E salvar essa alteração aí. Vamos testar agora. Executar aqui. Cadastro alunos. Vamos localizar aqui. Eu vou digitar o M de Maria. M. Ele já pulou aqui para Maria. Vou apagar e ele volta para o primeiro registro, né? Quando eu apago, quando eu limpo a caixinha, ele volta para o primeiro registro. Okay? Então, tudo certo aqui. Quando vai digitando parte do nome, ele já vai encontrando o aluno que coincide com parte desse nome daqui. Tudo ok. Agora, a telinha completa, né? Telinha finalizada com sucesso. Vamos agora à construção da tela onde a gente vai fazer um vínculo, tá? Eu vou fazer essa tela só a título pedagógico, para que você possa aprender. Não seria tão necessário aqui, mas eu quero fazer uma tela para que a gente crie aqui os responsáveis, cadastre todos os responsáveis, cadastre todos os alunos, e aí eu possa, uma terceira tela agora, vincular, por exemplo, um aluno com 2 responsáveis, ou 3 responsáveis, o pai, a mãe e um responsável, tá? Ou então, um único responsável, só tem lá o responsável, o pai cadastrado. Eu quero que esse pai, por exemplo, ele possa ter 4 alunos na escola, então eu posso vincular esse responsável, né? Os 4 alunos a um único responsável. Então a gente vai fazer uma terceira tela aqui agora para vincular alunos e responsáveis. Isso aqui é o que a gente chama uma tela de muitos para muitos. A gente vai fazer agora uma tela do tipo muitos para muitos na próxima aula. Se você ainda não domina esses conceitos de bancos de dados, relacionamento entre tabelas, né? Aqui a gente está dizendo que um responsável pode ter vários alunos cadastrados no nome dele. E um aluno pode ter vários responsáveis associados a ele. O pai, a mãe e um terceiro responsável, por exemplo. Tá? Então, a gente vai fazer esse cadastro agora de vincular responsáveis a alunos do tipo, né, na teoria de banco de dados, que chamam cadastro do tipo muitos para muitos. É o tema da próxima aula. Beleza, pessoal? Só fechando aqui o raciocínio, se você ainda não participa do grupo do Telegram, eu tenho aqui na descrição do vídeo um link para o grupo do Telegram, um grupo de debates, onde tem vários alunos lá, e a gente pode ir trocando ideias, tirando dúvidas, enfim, tem vários tipos de orientação. Tá? E se essa aula,
por acaso ela foi útil para você, você aprendeu algo novo aqui com essa aula, dá um like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas. E se você quiser, se fez muito sentido realmente para você, você quiser contribuir com o meu trabalho, tem um botãozinho aqui no YouTube, tem um botãozinho Valeu, onde você pode fazer doações do valor que você quiser, para que possa incentivar a continuação, né, de gravação de mais aulas aqui disponíveis gratuitamente no YouTube, tá? Então, se você acha que vale aí uma contribuição sua, fique à vontade para clicar no botão Valeu e fazer a sua doação. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima aula, vamos em frente.